Eu quero te fazer um convite muito importante. Não pule esse vídeo, preste atenção. Se você puder dar uma pausa nesse vídeo, pega a sua Bíblia e a gente vai ler a respeito do Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Vou colocar aí para você anotar direitinho. Capítulo 7, versículo 11. Ele fala a respeito daquele milagre do que aconteceu na vida da viúva, uma viúva de Naim. Então, o que essa passagem ela nos ensina? O que aconteceu ali naquela cidade? No dia seguinte, Jesus então ele foi para essa cidade chamada Naim. E na cabeça dos discípulos que estavam ali com eles, muitos discípulos e muito povo, uma multidão seguindo Jesus, aonde Jesus iria, e uma multidão atrás para ouvir os ensinamentos, para pedir milagre. Ali naquela ocasião muitos leprosos, muitos coxos, muitas pessoas problemáticas o seguiam. E ali era um clima de fé. Mas na cabeça dos discípulos, o que passava na cabeça deles? Olha, o que Jesus foi fazer ali na cidade de Naim? Eu fico imaginando isso. Estavam ali na cidade, mas os discípulos não sabiam o que Jesus ia fazer ali. Eles se perguntavam o que ele iria fazer ali naquele lugar. E talvez você também não tenha entendido o motivo pelo qual a gente tem pregado, o motivo pelo qual você está ouvindo essa mensagem. De repente você fala assim, por que eu estou ouvindo essa mensagem aqui? Eu nem conheço esse pastor aí. Ali os discípulos ficavam indo, o que ele vai fazer ali na cidade de Naim? O que ele vai fazer? De repente você não tem nem ideia daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Sabia disso? Talvez você não tenha nem noção do que o Senhor Jesus quer e vai fazer na sua vida. Observe bem, quando Jesus ele chegou ali na porta da cidade, no portão de entrada da cidade, ele se deparou com uma cena terrível. Eis que levavam um defunto. Levavam ali um defunto que era filho de uma viúva, o único filho daquela viúva. Imagina você, e junto com ela também uma grande multidão, mas num outro ambiente. Ali estava um ambiente de luto, de sepultamento. Ali estavam pessoas chorando, se lamentando. Imagina, pensa direitinho comigo. Uma viúva, ela já tinha perdido o marido, ela já tinha passado por aquela situação e estava passando de novo por aquele problema, indo sepultar o filho, o único filho dela. Aí o que aconteceu? Jesus, ele vindo com os seus discípulos e toda aquela multidão, se deparou com aquela senhora, aquela viúva, carregando um defunto, que era o seu filho, o único filho, uma multidão chorando, se lamentando. Então você veja que a situação ali era um ambiente de morte. Ela ali carregando o filho morto, a multidão se lamentando. Eu imagino que muitos ali chorando, muitos ali vivendo um momento terrível, aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de dor, e de repente você está assim. Não é a primeira vez que você já passa por isso. Não é a primeira vez que você se encontra de luto. Não é a primeira vez que você se encontra numa situação de dor, igual aquela viúva, de perda, de danos. É muito triste isso, meu querido. É uma situação terrível. Imagina, aquela mulher já tinha perdido o seu esposo. Ela já perdeu ali o filho dela. Imagina naquela ocasião uma viúva. Era como um órfão. Vivia desamparada. Então naquele mesmo caminho em que ela havia trilhado na morte do seu marido, ela estava de novo passando por aquela situação. Tem gente assim, está cheio de gente passando várias vezes por uma situação de dor, de luto, de decepção. Esse tem sido o clima na vida de várias pessoas. Hoje as pessoas estão lutando, enfrentando situações repetitivas, padecendo, sofrendo. Olha que situação isso. Aquela viúva, ela já vinha perdendo há muito tempo. E diz a Bíblia, vendo Jesus aquela situação, ele se moveu com uma íntima compaixão por aquela senhora, por aquela viúva. E ele disse o seguinte, olha, não chores mais. A partir de hoje, você não vai mais chorar, vai cessar a sua dor, vai cessar a sua agonia, a sua solidão. Jesus ali, então, ele parou aquele sepultamento, ele parou, ele colocou por fim, ele intercedeu, ele interrompeu aquela situação. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai interromper essa situação de luta, essa situação de dor, de perda. Você crê nisso? Jesus, ele vai interromper. E ele falou para aquela mulher, olha, não chores mais. Cessou, acabou. Jesus está falando para você. Agora mesmo pode cessar. Você não vai chorar mais a dor da perda, do abandono, da separação, das dívidas, da humilhação. Jesus ali, ele parou aquele enterro. Ele acabou com aquela situação de luto, aquela situação de morte. Jesus, ele fez isso por ela, ele parou aquele enterro, ele interrompeu aquele sofrimento, aquela situação. Deus, ele vai interromper essa doença. Você crê nisso? Jesus vai interromper esse choro,
Ele vai interromper a sua dor, meu querido. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Quando Jesus, então, ele tocou naquele defunto, naquele que estava morto, e ele ressuscitou. O Senhor Jesus, ele vai tocar na sua vida agora. Ele não vai deixar você enterrar os seus sonhos. Ele não vai deixar você continuar vivendo essa dor da morte. De repente, você tem sepultado os seus sonhos, você já não tem mais acreditado no seu amanhã, você tem sepultado os seus projetos, meu querido. E o Senhor Jesus, ele para agora, ele toca agora, ele interrompe agora a morte que está na tua vida, a morte que está no teu casamento, a morte que está na tua vida econômica. Você crê nisso? Ele vai ressuscitar, ele vai fazer ressurgir para uma nova vida. Eu creio nisso, eu creio no que eu estou pregando aqui na Bíblia. Aquilo que estava morto, aquilo que havia deixado de existir, quando Jesus interrompeu parou aquele sepultamento, aquele enterro, ele tocou naquele morto, naquele defunto e disse: olha, levanta-te agora, toma o teu leito e anda. E é isso que vai acontecer. Se você crer de todo o coração, Jesus, ele vai interromper essa fase de perda, de problema que tem estado na sua vida, meu querido. Creia nisso. Comece a acreditar, comece agora a agir pela fé e deixa o Senhor Jesus tocar nessa ferida, tocar nesse problema, interromper esse processo de solidão, de tristeza, de derrota. E ele vai dizer: olha, levanta-te agora, ergue-te e caminha, anda, segue o teu rumo, segue a tua vida, que tudo vai ser diferente a partir de hoje. Eu determino em nome do Senhor Jesus que a sua vida seja próspera, que a sua vida seja agora ressuscitada, o teu amor, a tua alegria seja ressuscitado, que a tua fé seja ressuscitada, restaurada, a sua saúde seja agora renovada, que o Senhor Jesus possa interromper esse câncer, essa doença, esse sofrimento, essa perda, essa dor, em nome de Jesus. Levanta-te agora, ergue os teus olhos e diga: graças a Deus. Que o Senhor Jesus, meu querido, te abençoe. Tenha paz. Um forte abraço desse amigo, pastor missionário Wander Marques. Que Deus te abençoe.